Boa noite, meu nome é Simone Afonso da Silva e eu vou ministrar para vocês o curso de extensão na FEFELESH USP, chamado As Políticas Públicas de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 no Brasil, nas áreas de saúde, habitação, saneamento básico e proteção social. O curso é composto por 5 aulas. Hoje nós vamos começar a primeira, sempre de segundas e terças-feiras, das 18 às 20 horas. Bem, aqui a gente tem um sumário dessa aula de hoje. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, a minha biografia, depois a gente vai passar pro perfil aqui dos cursistas. Em seguida eu vou fazer uma apresentação bastante geral do curso, a nossa programação aula a aula. E o terceiro ponto é a gente entrar de fato no conteúdo dessa primeira aula, que são as relações entre as desigualdades socioespaciais e os determinantes sociais da saúde, possíveis implicações da dinâmica da pandemia de Covid-19 no Brasil. Vamos lá, nosso primeiro ponto. Eu sou professora doutora do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Alagoas, o IGEDEMA, na UFAL. E também sou pós-doutoranda do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH USP, por meio da qual eu venho oferecer esse curso de extensão. Alguns pontos importantes sobre os meus interesses de pesquisa. Eu tenho produzido artigos, livros, minha tese, minha dissertação também de mestrado, todas focadas na questão das desigualdades regionais no Brasil, com foco bastante específico nas políticas públicas, no planejamento governamental. E agora, nesse contexto da pandemia, eu iniciei uma pesquisa de pós-doutoramento que busca relacionar justamente esse quadro de desigualdades espaciais pré-existentes no Brasil com a dinâmica de disseminação da pandemia ao longo do território nacional, a concentração de casos, de óbitos ao longo também do país e como que seria nessas relações entre essas desigualdades pré-existentes e a própria dinâmica da pandemia. Então esse foi um desafio que eu aceitei logo no início da pandemia. Eu comecei o meu pós-doutorado em março de 2020 e provavelmente será finalizada essa pesquisa agora em meados dos anos 2021. Obviamente que com implicações ainda mais de médio e longo prazo, porque acredito que a pandemia ela vai trazer aí alguns impactos significativos nessa dinâmica das desigualdades regionais no Brasil, e também é um tema que ele abre margem para muitas investigações, principalmente por conta da maneira como o país, os governos, as políticas públicas têm enfrentado ou não essas implicações da pandemia no país. Bem, esse é meu perfil básico, mas eu gostaria de conhecê-los um pouco melhor. Então eu propus aqui a elaboração de um mural, onde vocês consigam postar informações sobre o seu perfil, em específico, dos alunos cursistas aqui, que estão inscritos no curso de extensão, para que isso propicie o contato entre a gente, não só para que eu tenha ciência de qual é, de fato, o perfil dos estudantes que estão acompanhando o curso, mas para que vocês consigam trocar contatos, às vezes estabelecer aí relações, tentar de alguma maneira costurar algumas parcerias com outras pessoas que também estão dentro do curso. Então vocês podem entrar aqui nesse link que eu coloquei embaixo, a minha assistente ela vai postar para vocês aqui no chat o link, ou então vocês têm a opção de digitalizar esse QR Code e ele vai direcionar vocês para a página desse mural. Não precisa preencher esse mural exatamente agora, vocês podem fazer isso nos próximos dias e aí a gente vai trocando essas informações. Basicamente, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês, a cidade onde vocês moram, qual é a ocupação profissional, a escolaridade, principalmente se vocês tiverem algum curso superior, em que área vocês obtiveram o título de vocês ou se vocês ainda estão cursando, e qual é o interesse de fazer esse curso. Então, dessa forma, a gente pode ir criando uma rede, digamos assim, de pessoas interessadas nesse grande tema das políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 no Brasil, e também no outro tema, que é um dos focos aqui do curso, de entender essas desigualdades regionais e a sua interação com a pandemia em si. Então, uma tarefinha aí que eu vou deixar para vocês executarem ao longo dos próximos dias. Depois a gente vai compartilhando e vai vendo esse mural juntos. Bem, sobre o programa do curso. Ele está dividido em 5 aulas. A primeira começando hoje,
que vai explorar a relação entre as desigualdades socioespaciais e os determinantes sociais da saúde, possíveis implicações da dinâmica da pandemia de Covid-19 no Brasil. No segundo dia, o foco vai ser os déficits no acesso aos serviços de saúde no contexto da pandemia de Covid-19, né? Obviamente focando no território brasileiro. No terceiro dia, nós vamos analisar a vulnerabilidade social no contexto da pandemia de Covid-19. No quarto dia, os déficits habitacionais e de saneamento básico no contexto também da pandemia de Covid-19, sempre pegando, né, o panorama imediatamente anterior, pré-existente no Brasil, mas como ele tem sido potencializado, né, as desigualdades têm sido intensificadas ao longo da pandemia de Covid-19, qual tem sido as estratégias de mitigação, né, desses efeitos negativos da pandemia no Brasil. E por fim, no quinto dia, nós vamos analisar a problemática do planejamento governamental brasileiro face aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Então a gente vai fazer um amarramento aqui desses temas principais que foram apresentados nas aulas anteriores no fechamento do curso. Afinal, de que Brasil estamos falando, né? Então acho que é importante a gente ter aqui uma visão um pouco mais panorâmica do que são essas desigualdades socioespaciais do Brasil, principalmente numa escala mais macro-regional, analisando inclusive todo o perfil de formação econômica e territorial do Brasil, né? Porque essas desigualdades elas não surgem de repente agora no contexto da pandemia, elas são resultado de um processo histórico, né? de ocupação e de uso do território nacional. Então o primeiro conjunto de mapas que eu vou trazer aqui para vocês, que busca demonstrar essa configuração espacial brasileira, é justamente sobre a distribuição da população no território nacional. Esse primeiro mapa, à esquerda, mostra a densidade populacional nos municípios, medida em habitantes por quilômetro quadrado para os anos 2000. Né? Então fica nítido no mapa de que as áreas com maior densidade populacional, que são essas em tons de marrom mais escuro, elas se concentram a leste do país, né? Sobretudo na faixa litorânea, que a gente tem aqui a região nordeste, e de uma certa forma com uma interiorização na região sudeste e na região sul. Mas ainda assim uma população bastante concentrada em algumas regiões do país, né? E esse foi um processo de ocupação histórico. Então, desde o início da colonização do Brasil, houve, né, a criação das principais cidades, as principais atividades econômicas, de certa forma, restritas a essa faixa mais litorânea, e depois, ao longo dos séculos seguintes, um processo de interiorização da população, exploração também de alguns recursos naturais, né, em direção à região mais central do país, em direção à floresta amazônica, mas tudo isso nos séculos mais recentes, digamos assim, e que não necessariamente essas atividades econômicas conseguiram fazer com que a população ela se distribuísse de forma mais equilibrada, digamos assim, pelo território nacional, né? Então a gente mantém, digamos que, esse padrão de ocupação até os dias atuais. O mapa à direita, ele vai mostrar a distribuição da população nos municípios em números absolutos, também para o ano de 2000, e ele obviamente vai ressaltar um pouco esse padrão anterior que foi mostrado pela densidade populacional, né, medida em habitantes por quilômetro quadrado. E aqui os círculos desse mapa, eles mostram com clareza o quanto essa população ela vai se concentrar, sobretudo aqui no Sudeste, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, e em algumas outras capitais também que têm uma importância relativa bastante significativa quando a gente vai comparando, né, quais são os lugares, as localidades que concentram mais a população, né? De novo, a população bastante desigualmente distribuída ao longo do território nacional. Isso tem implicações, né, inclusive nesse contexto da pandemia de Covid-19. Nós sabemos que a doença ela tende a se disseminar de uma forma mais rápida e mais intensa, justamente nas localidades onde há uma alta densidade, né, de habitantes. Então, esses mapas aqui, esses dois iniciais, eles vão já trazer aí um dado inicial importante para a gente pensar em como essa pandemia vai se disseminando pelo território, onde ela vai estar mais concentrada, onde haverá mais número de casos, mais número de óbitos, será justamente nas cidades maiores, as cidades que estão mais bem conectadas à rede urbana brasileira, onde há uma circulação de pessoas mais intensa, mais significativa.
Bem, o segundo mapa é complementar a essa ideia inicial, mostra a rede urbana brasileira, já nos anos 2018, é o mapa mais recente que a gente tem do IBGE sobre esse tema. E esse mapa, ele vai trazer para a gente uma outra informação bastante significativa, que é a maneira como as cidades elas vão interagir, né? Como elas estão conectadas. Então a gente percebe aqui que existe uma concentração de áreas, né, de cidades maiores, mais densamente ocupadas, com uma importância econômica mais significativa aqui na região, eu vou chamar de Centro-Sul, né, que pega o centro do país. A gente tem a grande capital nacional, que é São Paulo, no estado de São Paulo, região sudeste. Num segundo nível aqui da hierarquia urbana, Rio de Janeiro e Brasília, que são as capitais nacionais. E a partir daí, nos níveis inferiores, algumas capitais de estado que são importantes. E aí a gente observa aqui a concentração dessas cidades de terceiro nível, sobretudo na faixa litorânea, né, de novo, de acordo com o nosso processo histórico de ocupação territorial e de uso desse território. E uma porção mais interior do país, sobretudo no centro-oeste, na região norte, com uma baixa densidade de cidades que estão no topo da hierarquia urbana e com redes, né, de interação entre essas cidades um pouco mais precárias, né. As redes urbanas elas são mais desenvolvidas, com cidades de portes diferentes nas regiões sul e sudeste e parcialmente na região nordeste, né. Esse outro mapa ele mostra o Centro de Gestão do Território para o ano de 2018 também, dessa mesma publicação, Regiões de Influência das Cidades, do IBGE. E por que esse dado é importante? Além da gente considerar o padrão de ocupação demográfico do território brasileiro, é importante que a gente entenda quais são as localidades, né, mais importantes do ponto de vista econômico, né, porque elas vão concentrar população, né, mas elas também vão concentrar mais recursos, né, financeiros, econômicos, para gerar um processo de desenvolvimento, mas também para combater, né, ou enfrentar a pandemia de Covid-19 nesse cenário atual, né. A gente sabe que estados e municípios têm tido um papel bastante importante, eles têm sido protagonistas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, né, ao longo desses últimos meses. Então, a gente entender um pouco melhor, a gente identificar, né, quais são os municípios, quais são os estados que têm um melhor nível de desenvolvimento econômico, de certa forma, isso vai refletir na capacidade que esses municípios e estados têm em dar respostas, né, satisfatórias à pandemia, sobretudo atender à demanda, né, do mercado de trabalho, da população, né, pensando em termos de serviços de saúde, qual é a capacidade desses estados e municípios em investir, né, em áreas estratégicas, em políticas públicas que sejam importantes para minimizar esses aspectos negativos da pandemia. Então esse mapa, ele vai mostrar para a gente justamente essa concentração também desses centros de gestão do território aqui na região Centro-Sul, né? Então a gente tem a cidade de São Paulo, de Brasília, de Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, várias cidades importantes que são esses centros de gestão e de comando, né, da economia, das dinâmicas populacionais, das dinâmicas políticas. De acordo com esse estudo do IBGE, o que seria um centro de gestão do território? São aquelas cidades que concentram as principais instituições públicas, né? Então, elas representam aí esse poder de comando político, né? Mas, ao mesmo tempo, são cidades que também apresentam um número significativo de empresas que comandam a economia, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho importantes instituições públicas, mas também importantes instituições privadas, né? E, nesse sentido, são os centros de decisão e de comando, né, das principais estratégias, aí, não só de desenvolvimento no longo prazo, mas também, como a gente verifica agora nesse contexto da pandemia, de formas, né, de se contrapor ou então de fazer com que a população, a economia, o setor público, ele seja mais resiliente, né, a esses impactos negativos da pandemia. Então é importante a gente observar isso.
Outro aspecto que vai se somar a esse centro de gestão, a gente conseguir identificar de onde partem, né, as principais decisões econômicas e políticas, é observar o PIB per capita por município, um dado também de 2018. E aqui fica claro nesse mapa, né, a partir da leitura da legenda, as cores mais em tons vermelhos e amarelos são os municípios que têm o menor PIB per capita, e os tons aqui em verde, tendendo ao verde mais escuro, são os municípios que têm o maior PIB per capita. E aí a gente tem essa distribuição desse dado pelo território brasileiro e consegue perceber que a porção centro-sul, né, que abrangeria aqui as macro-regiões do centro-oeste, do sudeste e do sul, são aquelas que apresentam municípios com PIB per capita mais elevado. E por outro lado, as regiões nordeste, mas uma parte também aqui do sudeste, né, sobretudo norte de Minas Gerais, e também a região norte, são aquelas que apresentam municípios com menor PIB per capita. Novamente, o nível de desenvolvimento econômico municipal e estadual, eles vão se relacionar com a capacidade de estados e municípios darem respostas para a pandemia de Covid-19, sobretudo por conta dos investimentos que são requeridos, seja para criar e aparelhar leitos de UTI, de oferecer apoio, incentivos, né, econômicos para a população em situação de vulnerabilidade, para as empresas, né, do setor produtivo. Então, como que cada estado e município é mais ou menos capaz de dar essa resposta, tem uma influência direta sobre o nível de desenvolvimento econômico, né? Porque a gente tem que pensar em termos de recursos financeiros, de recursos fiscais. Nesses estados e municípios, eles de fato conseguem mobilizar, né, uma poupança interna, ou o seu sistema produtivo, as suas estruturas sociais para enfrentar esse contexto de situação pandêmica, né? Outro mapa importante é esse de densidade econômica dos municípios, pegando aqui também o Brasil no ano de 2018, e a gente percebe o quê? Essa densidade econômica ela é maior nas áreas do mapa que tem esses tons aqui de marrom mais escuros, e a densidade é menor nas áreas do mapa que tem tons de amarelo, de bege um pouco mais claros. O que significa essa densidade econômica? Novamente, a quantidade de empresas do setor público e privado que são atuantes, a forma como elas geram riquezas, né, geram PIB, dinamizam o mercado de trabalho, dinamizam, né, o poder de compra das pessoas. Então, tudo isso é importante para a gente pensar a pandemia de Covid-19, porque, novamente, é um dado que vai indicar aqueles municípios, aqueles estados que têm uma situação econômica mais favorável para enfrentar a pandemia de Covid-19 no Brasil, que não é só uma pandemia do ponto de vista da saúde pública, né, de estar causando aí um elevado número de pessoas contaminadas, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que chegam a óbito, mas também que tem causado uma crise econômica sem precedentes no país, né? Então, uma redução das atividades econômicas significativa, uma fragilização do mercado de trabalho, né, falências, perda de postos de trabalho, perda de renda por parte do trabalhador que ainda assim conseguiu manter, né, o seu posto de trabalho. Então, justamente aqueles estados e municípios que têm uma densidade econômica maior, têm uma dinâmica produtiva mais intensa, uma estrutura econômica mais consolidada, tendem a sofrer um pouco menos esses impactos econômicos da pandemia, né? E aqui a gente tem esse destaque para os estados e para os municípios da região sul e sudeste. E de forma um pouco mais pontual, alguns municípios na região norte, alguns municípios na região nordeste, principalmente mais próximos da faixa litorânea, e alguns municípios da região centro-oeste, né? Geralmente aqueles municípios que são as metrópoles, né? As capitais, as cidades médias, e aí quando a gente compara, por exemplo, esse mapa de densidade econômica com a rede urbana brasileira, a gente percebe que justamente essas cidades do topo da hierarquia urbana são as cidades que têm também uma maior densidade econômica.
continuando aqui na nossa análise da configuração espacial brasileira, né? Uma outra forma da gente observar e analisar esse quadro das desigualdades regionais pré-existentes no Brasil é através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Que aqui a gente tem uma série de mapas, né, que vai dos anos 1990, né, esse primeiro mapa que tem os municípios classificados mais intensamente em vermelho, partindo para os anos 2000 e depois dos anos 2010, que seria esse último mapa que está abaixo. O que a gente tira de informações a partir desse mapa? Primeiro que houve uma melhora significativa do IDH municipal no Brasil entre os anos 1990 e os anos 2010. Então, se nesse primeiro momento, nos anos 90, esse primeiro mapa aqui da direita, ele mostra que a maior parte dos municípios, eles estavam classificados como um IDH baixo, né? Então predominando aqui a cor vermelha no mapa. Com alguns poucos municípios aqui na região, sobretudo sudeste, sul, que eram classificados como um IDH baixo ou um IDH médio, né? Mas a situação do país era bastante crítica aqui nos anos 90. 10 anos depois, nos anos 2000, a gente já tem uma conjuntura um pouquinho melhor, bastante melhor, né, com uma redução dos municípios classificados como de IDH muito baixo e outros, né, municípios considerados como IDH baixo, médio ou mesmo IDH alto, eles aparecem de maneira mais significativa nesse mapa. E por fim, nos anos 2010, a gente tem aqui o mapa do IDHM, IDH municipal, já mostrando o crescimento de números de municípios classificados como um IDH alto ou muito alto. Ainda assim, bastante concentrados no que eu estou chamando aqui de uma porção centro-sul do país, né? Que pegaria partes do que é a macro-região centro-oeste, partes também da região sudeste e da região sul, né? Com um predomínio de municípios classificados como IDH alto ou muito alto. E essa contraposição entre o centro-sul em relação ao nordeste e ao norte, com padrões ainda de desenvolvimento humano municipal baixos. Mas, de qualquer maneira, o interessante aqui é a gente observar essa tendência de melhora em alguns indicadores sociais e econômicos do país. Seria bacana se tivesse o terceiro mapa, né, mostrando aqui os anos 2020, porém, esses dados que geram, né, a análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, eles são oriundos do Censo Demográfico, e o Censo Demográfico de 2020 não foi realizado, né, ele está suspenso. Existe uma expectativa dele ser realizado agora no ano de 2021, porém, com a redução drástica de recursos, né, de orçamento para a realização do censo demográfico, é muito provável que ele não seja realizado. E aí a gente precisa, inclusive, fazer uma reflexão sobre as implicações disso. Praticamente todos os dados que eu apresentei para vocês até agora têm alguma relação com o censo demográfico, né? O censo é o momento no qual o país ele faz um levantamento mais extensivo e mais detalhado sobre as condições de vida da população, né? Então, ele faz levantamentos aí específicos sobre moradia, educação, acesso à saúde, inserção no mercado de trabalho, e todos esses dados eles são importantes para a gente fazer uma caracterização do país, né? Inclusive para que se elaborem diagnósticos que sejam aderentes com a realidade para políticas públicas, né, voltados ao planejamento em si. Seja um planejamento mais convencional, digamos assim, que está relacionado com as demandas de curto, médio e longo prazo de cada setor da administração pública, seja um planejamento de contingência, como nesse caso do enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, né? A gente ter acesso a dados estatísticos confiáveis, de qualidade, que tenham um bom nível de detalhamento, é essencial para qualquer processo de planejamento. Seja para enfrentar uma crise mais momentânea, seja para elaborar políticas de longo prazo para mudar essa realidade, essas estruturas, né, econômicas, sociais e políticas do Brasil. E pensando que o Brasil tem um dos sistemas de estatística mais importantes e mais consolidados do mundo, né?
Então a gente é referência aí a nível internacional justamente pela qualidade dos censos demográficos que a gente faz e de outras pesquisas que o IBGE também desenvolve, que são pesquisas com uma periodicidade menor. O censo ele é feito a cada 10 anos, mas a gente tem pesquisas aí que são realizadas mensalmente, por exemplo, no IBGE. Então é uma instituição bastante importante para que a gente se conheça, né, enquanto sociedade, para que a gente perceba como que se dá esse processo de ocupação e de uso do território nacional, como que são esses padrões de desigualdades regionais em diversas escalas diferentes. Bem, a gente tem, continuando aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse conjunto de 3 mapas vai mostrar as 3 grandes dimensões, né, que são avaliadas no IDH. Esse primeiro mapa aqui, os 3 são relativos ao ano de 2010. Esse primeiro mapa que tem uma proporção mais significativa, né, de municípios classificados como de alto IDH na cor verde e de muito alto IDH na cor azul, ele mostra, na verdade, o dado sobre a longevidade, né? Então, a expectativa de vida do brasileiro, o quanto que a gente vive, né? Isso foi bastante alterado ao longo das últimas décadas, justamente por conta de um processo de urbanização, de maior abrangência de serviços de saúde ao longo do território nacional, fez com que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse bastante nas últimas décadas. Então, é o dado mais favorável que a gente tem no IDH, é o índice de longevidade, né? O segundo, aqui também na parte superior direita, a gente tem o IDH relativo à educação, né? É o pior, digamos assim, desses 3 pilares do IDH municipal, né? A gente percebe aqui diversos municípios na região norte, na região nordeste, que apresentam ainda um IDH muito baixo ou baixo, sendo que os municípios com melhores condições se mantêm naquela região já mais desenvolvida, que é o sudeste e o sul. Mas ainda assim, com uma boa parte do território nacional classificado como um IDH médio, aqui colorido nesse tom de laranja e amarelo, né, que a gente tem baixo e médio, na verdade. E por último, esse mapa aqui na parte inferior, a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal relativo à renda, né? E de novo, as melhores condições econômicas, então, a renda, né, medida aí da população, é melhor nas regiões sul, sudeste e partes aqui da região centro-oeste. Novamente a gente tem aquele perfil, né, que separa norte e nordeste em relação à porção centro-sul, que abrangeria, né, as macro-regiões centro-oeste, sudeste e sul. Então, são padrões históricos que vão se repetindo, de maneira quase que independente do índice econômico-social que a gente vai utilizar, né? Então, são marcas históricas da nossa formação social. E essas marcas históricas, elas vão ter uma implicação significativa na maneira como a Covid-19 ela vai se espalhando pelo Brasil, que é o que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Aqui a gente tem o índice de vulnerabilidade social, que de forma um pouco diferente do índice de desenvolvimento humano, ele abrange mais dimensões, né, da realidade, digamos assim. A gente tem dimensões relacionadas à infraestrutura urbana, do capital humano, da renda e trabalho. São 16 indicadores diferentes, né, nessas 3 grandes áreas, mas o padrão ele vai ser muito semelhante ao do IDH municipal, né? Regiões norte e nordeste com os piores índices de vulnerabilidade social, regiões sul, sudeste e centro-oeste com os melhores níveis, né, de índice de vulnerabilidade social, ou seja, uma vulnerabilidade mais baixa. Mas há uma diferença também entre os anos 2000 e 2010, então a gente teve uma melhora geral, né, na redução da vulnerabilidade social no Brasil, né, com um alargamento aí dessas áreas que têm indicadores mais favoráveis, né, que antes, aqui nos anos 2000 estavam mais restritas aos municípios do sudeste e do sul, e que isso vai se alargando em direção ao norte, pegando mais municípios do centro-oeste, avançando um pouco mais para o interior do nordeste, para o interior da região norte também. E por fim, a gente tem aqui um índice de prosperidade social,
que na verdade é uma comparação entre o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Vulnerabilidade Social. O que diz para a gente? O que mostra, né, esse indicador? Vou pegar aqui os dois extremos. Então, em vermelho, os municípios classificados em vermelho, eles seriam aqueles em que a gente tem um índice de vulnerabilidade social muito alto e, ao mesmo tempo, um IDH muito baixo, certo? Então, é a pior condição que um município poderia apresentar quando a gente compara índice de desenvolvimento humano e índice de vulnerabilidade social. E aí a distribuição desses municípios, claramente, nas regiões norte e nordeste, tanto nesse período anterior, que são os anos 2000, quanto nos anos 2010, né? Aquele padrão aí que a gente já viu em vários mapas. E a melhor situação seria daqueles municípios que têm um índice de desenvolvimento humano muito alto e, ao mesmo tempo, um índice de vulnerabilidade social baixo, que são os municípios classificados aqui na cor verde escura, né? E aí, novamente, aquela concentração na porção centro-sul, sobretudo nas regiões sudeste e sul do Brasil, né? Bem, resumindo, como a gente poderia pensar em termos de configuração espacial brasileira de quais são os grandes padrões? A gente tem uma divisão leste-oeste, ou uma contraposição, né, melhor dizendo, leste-oeste, com a porção leste, mais litorânea, que concentra as principais cidades da hierarquia urbana, onde tem uma maior densidade populacional, onde tem os municípios também com o melhor nível de desenvolvimento social e econômico, e a porção oeste com uma menor densidade populacional, mas, por sua vez, com índices de desenvolvimento social e econômico piores também, né? Então, a gente tem aí, na verdade, uma configuração espacial que vai mostrar não é uma relação direta entre densidade populacional e nível de desenvolvimento econômico, né? Mas existe, de certa forma, melhores estruturas, né, sociais, econômicas, nas áreas que têm uma maior densidade populacional, digamos assim, por conta da própria forma como a economia se estrutura, né, as empresas, as instituições públicas, elas tendem a se localizar nas regiões que têm, né, condições melhores de comunicação com as demais, que tem uma infraestrutura urbana melhor também. Então, vai se concentrar geralmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, nos municípios médios, como a gente viu nos mapas anteriores, né? Um outro padrão vai opor norte e sul. E aí o norte com os municípios e os estados com menor nível de desenvolvimento econômico e social, e o sul com melhores indicadores econômicos e sociais, sejam, né, quaisquer que a gente apresentou aqui nessa aula, mas vocês podem procurar outros índices também. Esses padrões geográficos, eles vão ser muito semelhantes, né? Leste-oeste, norte-sul. E aí a gente vai passar para o próximo tópico, mas na verdade antes de discutir essa relação entre as desigualdades socioespaciais e os determinantes sociais da saúde, acho que é importante a gente olhar um pouquinho aqui o chat, né, ver os comentários, as perguntas de vocês para verificar se ficou claro ou quais pontos a gente poderia avançar um pouquinho mais na discussão dessa configuração espacial brasileira. Bem, deixa eu olhar aqui. Nós temos uma pergunta da Graziella. Ela diz: Simone, você tem uma ideia de qual a tendência que ocorreu de 2010 a 2021 no IDH? Tem outros dados e outras pesquisas que ajudem a preencher essa lacuna de informação de falta de censo? Bem, Graziella, olha, a tendência no IDH entre os anos 2010 e 2020, talvez, a gente poderia até pensar em dividir aí essa década em duas, né? No começo da década dos anos 2010, talvez uma tendência um pouco mais favorável, né, de redução das desigualdades, justamente por conta de algumas políticas públicas que foram formuladas no sentido de melhorar as infraestruturas econômicas e sociais do território nacional, desconcentrar um pouco as atividades econômicas, incluir parte da população que aí não tinha acesso a serviços de saneamento, de iluminação, de saúde, de educação, sobretudo nessas porções aqui da região norte, nordeste, centro-oeste, que tinham os indicadores sociais piores.
Mas, por outro lado, a partir de meados dos anos 2010, a tendência ela foi radicalmente alterada, né? A gente passando aí por uma crise econômica e política muito significativa, com uma redução também do papel do Estado no oferecimento de serviços públicos, investimentos em infraestrutura social, infraestrutura econômica, e aí talvez esses índices de desenvolvimento humano eles possam ter enfrentado aí uma desaceleração nessa tendência de melhoria histórica que a gente vinha vivenciando, para ser redundante. Mas o resultado final, que seria medido aí nos anos 2000, talvez tenha um impacto mais significativo da própria pandemia de Covid-19, além dessas tendências mais gerais da economia, da maneira como o Estado, pensando nos diferentes níveis da federação, atua, né, sobre as estruturas econômicas, sociais e políticas da nação, né, digamos assim. Por quê? É bem interessante essa sua pergunta. A Covid-19, o que a gente tem visto aí de forma bastante incisiva em diversas pesquisas diferentes, é o fato dela estar acentuando as desigualdades sociais, né? Justamente por conta dessa crise sanitária, ela estar acompanhada de uma crise econômica, com redução, né, de renda, com uma retração do mercado de trabalho. Então, por exemplo, lembra que o IDH a gente tem longevidade, renda e educação, né? Longevidade, obviamente, vai ser impactada, né? Então, o acúmulo de óbitos que a gente teve no Brasil nesse último ano foi muito significativo, inclusive com alguns municípios tendo aí taxas de mortalidade maiores do que taxas de natalidade, o que não era uma tendência no Brasil há muitas décadas, né? Então, no geral, as taxas de natalidade eram superiores às de mortalidade. Isso já desde o processo de urbanização mais intensa que a gente vivenciou, os anos 50, 60, 70. Então isso pode impactar, por exemplo, na dimensão da longevidade, que está dentro do DH. Sobre a escolaridade, talvez não tenha um impacto tão significativo assim, porque as atividades escolares foram de fato suspensas, né? A gente tem aí um processo de retomada agora, mas ainda assim houve um processo de evasão escolar muito significativo, né, ao longo do ano de 2020 e nessa virada de 2020 para 2021. Mas talvez não seja entre as dimensões do DH a mais impactada. A terceira, que é a de renda, essa sim teve um impacto muito significativo. A gente tem pesquisas que mostram um aumento do nível de pobreza muito grande no Brasil, ao longo dos anos do ano, né, de 2020, agora início de 2021, justamente por conta da perda dos empregos, redução mesmo dos salários, né, que a gente acompanhou aí, né, ao longo desses últimos meses essa dinâmica do mercado de trabalho. Então, o que a gente pode falar é que provavelmente haverá um impacto na medição do IDH, seja ele 2000, 2021, justamente por esse contexto mais desfavorável, né? E tem uma outra questão também. Muito provavelmente essas mudanças na renda, na longevidade, na escolaridade, elas vão ser impactadas, assim, no mínimo a médio prazo, né? Então, dificilmente o país ele vai conseguir reverter a situação crítica da pandemia que a gente tem agora, né, que a gente não conseguiu ainda controlar essa pandemia. Teve aí que os especialistas dizem de uma primeira onda, com um elevado número de casos e de óbitos que depois foi diminuindo, mas que a partir aqui de dezembro do ano de 2020 voltou a crescer de forma bastante acelerada e que se mantém ainda com essas taxas de crescimento muito intensas ao longo desses primeiros meses aqui do ano de 2021. Isso indica que essa crise ela não vai passar tão rápido, né? E a gente vai discutir isso um pouco ao longo do curso, sobre o quanto o perfil das políticas públicas influenciam, né, nesse descontrole da pandemia, nesse avanço, né, do número de óbitos, do número de contaminados e nas implicações negativas que isso vai causar para a população no médio e talvez no longo prazo também. Então isso muito provavelmente vai influenciar no IDH, medido agora, né, que seria medido agora junto com o censo, né, em 2021, se o censo acontecer, mas que isso vai influenciar ao longo dos próximos anos.
Sobre a existência de outras pesquisas que ajudem a preencher essa lacuna de informações da falta do censo, bem, o IBGE ele tem várias pesquisas que são importantes, sobretudo a Pesquisa Nacional com Amostra de Domicílios, né, a PNAD. Só que a PNAD ela não abrange todas as questões, né, todas as dimensões do censo demográfico. Então ela não consegue ter o mesmo nível de abrangência temática do censo, e também a PNAD é uma pesquisa de caráter amostral, né? Então ela não vai consultar a toda a população, né? Não é o mesmo caráter do censo, de buscar o número absoluto, né? Ir ali de casa em casa, entrevistando as pessoas e tentando levantar a maior quantidade possível de dados, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, como ela é uma amostragem, né, só uma parcela da população é consultada. Então, de acordo com as metodologias estatísticas, você, na verdade, tem, né, cuidados que devem ser tomados para que essa amostra seja representativa, mas você pega o resultado dessa pesquisa e expande para o total da população, digamos assim, para você ter tendências, entender tendências de comportamento de determinado aspecto que é mensurado ali pela PNAD. Então, essas pesquisas, né, que o IBGE mantém, elas de forma alguma substituem um censo demográfico, que de fato é o censo que vai nos dar esse perfil socioeconômico da população, né, de como a população se distribui no território, como alguns serviços básicos, né, se distribuem também pelo território, embora tenha outras pesquisas mais específicas. Então, o censo, na verdade, ele é insubstituível, né, a gente teria que lutar para que ele seja de fato realizado e nas condições adequadas, né, com recursos financeiros que sejam suficientes, com mão de obra qualificada, com um perfil de questões que também representem aquilo que a gente precisa saber sobre a dinâmica da população, certo? Bem, tem algumas outras perguntas aqui, mas bem relacionadas com esse perfil, né, de configuração espacial brasileira. Eu acho que, no geral, a gente pode pensar nesses grandes padrões que eles são uma marca assim, da nossa história, né? Mas que é possível, de alguma maneira, criar tendências novas, diferentes, inclusive por meio do planejamento governamental. Para isso, é necessário que se estabeleçam grandes políticas, né, estratégicas de longo prazo a nível nacional, né? Que é algo que a gente não tem verificado nos últimos anos no país, né? Talvez nas últimas décadas, né? A falta de um grande projeto nacional que nos conduza aí a um caminho de redução dessas grandes disparidades regionais que a gente verifica nos dias de hoje, que são uma marca histórica, obviamente, mas que também estão pautadas em mecanismos econômicos, sociais, políticos, ainda vigentes, né, e recentes também, novos mecanismos que vão acentuar e dar um caráter um pouco diferente para essas desigualdades. Bem, mas vou continuar aqui a apresentação. A nossa questão sobre quais seriam as relações entre as desigualdades socioespaciais e os determinantes sociais da saúde. Bem, aqui eu tenho uma atividade para vocês, né? Eu coloquei uma pergunta, fiz uma enquete. Vocês podem responder acessando aqui o link, também que a minha assistente vai colocar aqui no chat para vocês, ou então digitalizando esse QR Code, né, diretamente aí com o celular, vocês vão acessar a enquete e vocês vão colocar 3 palavras-chave para responder a seguinte questão. Quais fatores você acredita que agravam a disseminação do vírus SARS-CoV-2, a ocorrência de casos graves e o número de óbitos relacionados à Covid-19 onde você mora, certo? Então, pense aí, 2 minutinhos para vocês responderem, são só 3 palavras-chave, e aí, já eu coloco aqui o resultado para vocês na tela, enquanto vocês vão respondendo a enquete. Eu vou pegar aqui mais algumas questões do chat, certo? Marco Antônio. Professora, a senhora acha que quando começou essa pandemia, a divulgação de que só pessoas com idade acima de 60 anos estaria sujeito a se contaminar, se isso não teria sido um erro? Vamos lá. Matheus Tavares. Professora, por que o Brasil testa tão pouco em comparação a outros países?
Renato, outro ponto que eu vi no começo da pandemia no Brasil foi que a periferia não precisava se preocupar, já que só se contaminaria quem viajava para fora do país. E aí a Graziella complementou. Ouvi dizer que o mesmo caso pode ser aplicado quanto à forma de maior risco de contaminação por superfícies e não pelo ar. E a Helena, sim, e por não reforçarmos que se pega pelo ar, também não falamos sobre máscaras mais eficazes e demais formas de reduzir o risco de contaminação, como o distanciamento, a circulação de ar e etc. Bem, vamos lá, pensando aqui a primeira questão. Aliás, todas elas estão relacionadas aí com essas formas de contaminação, e a própria postura do Estado brasileiro em organizar e divulgar informações que sejam adequadas sobre a pandemia, né, sobre a contaminação, sobre as formas de prevenção. Bem, eu acho que um dado importante é a gente levar em consideração as fake news. Talvez, nunca antes, né, a gente tenha vivenciado um contexto em que as fake news, elas se tornaram a principal fonte de informação das pessoas. Elas circulam de uma forma incrivelmente rápida, né, nas redes sociais, atinge a todas as classes, a todos os níveis de instrução, e as pessoas tendem, por falta, né, de ter informações de qualidade, que sejam largamente veiculadas, né, pelos entes públicos responsáveis pela saúde, as pessoas acabam acreditando nessas fake news, né? E aí existe, por outro lado, um trabalho muito grande, até da grande mídia, em tentar desmentir essas fake news, mas ainda assim é um ambiente propício, digamos assim, à conjuntura política brasileira, para que essas fake news elas sejam criadas, elas sejam veiculadas de forma tão rápida, né, nos meios aí, nas mídias sociais, os meios de comunicação, e a desinformação que as pessoas têm, não é só por conta de ser uma doença nova, ali no início, nos primeiros meses, né, a comunidade científica, a sociedade no geral não sabia exatamente o que estava acontecendo, quais eram os principais meios de propagação dessa doença, as principais formas de se evitar o contágio, mas esse conjunto todo de informações ele foi construído de forma relativamente rápida pela comunidade científica, né, que trabalhou em redes internacionais, trabalhou com base em publicações, disseminação de resultados de pesquisa de forma aberta, né, o que não é algo tão comum assim dentro do mundo acadêmico, né, várias revistas incentivando as publicações de resultados parciais, de forma aberta, de forma rápida, com processos de avaliação também rápidos, né, desses resultados. Então, na verdade, rapidamente nós, enquanto, né, sociedade, diversos países do mundo, conseguiram compreender um pouco melhor a dinâmica da pandemia e identificar quais eram os principais fatores de risco, digamos assim, sejam individuais, biológicos, né, os grupos de risco por idade, por comorbidades, mas também aqueles fatores de risco relacionados às desigualdades sociais, que é o nosso grande objetivo aqui nesse curso, entender quais são essas desigualdades que vão influenciar, né, na disseminação da Covid-19 e na quantidade de casos, de óbitos. Só que, de certa forma, embora a comunidade científica ela tenha conseguido avançar muito e avançar rápido na elaboração desse conhecimento, não necessariamente isso chega a todas as pessoas, né? E aí um dos debates importantes que tem sido feitos aqui no Brasil é justamente a falta, eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, mas só vou adiantar aqui para sanar a curiosidade inicial de vocês, mas é a falta de ter estratégias de comunicação eficientes do poder público, né, das instituições relacionadas com a saúde pública, em relação à população. Informar a população, como pega, como não pega, quais são as principais estratégias, formas de prevenção. Então tem a ver aqui com todos esses equívocos que foram veiculados no começo da pandemia que vocês trouxeram como comentário aqui no chat, né? E outra pergunta do porquê que o Brasil testa tão pouco em comparação a outros países. O Brasil testa pouco, ok, a gente poderia pensar que existe limitações do ponto de vista financeiro, né, do Estado ter dificuldades em mobilizar um montante de recursos suficientes para comprar testes e para processar esses testes nos laboratórios, mas, por outro lado, não é só a falta de dinheiro que pesa, são escolhas políticas, né?
Então, de fazer de fato testes em massa. O Brasil não fez testes em massa, né? Nem pensando no protagonismo do governo federal, e também os estados e municípios não foram capazes de usar essa estratégia como a gente verificou em outros países, né? De testar todas as pessoas, ou pelo menos as pessoas que tiveram contatos com pessoas que foram contaminadas, né? Que se essa contaminação tivesse sido de fato confirmada por meio de testes laboratoriais. No Brasil, a escassez de testagem é tão grande que nem as pessoas que têm os sintomas chegam de fato a ser testadas para confirmar o diagnóstico, né? Quiçá a gente pensar nos contatos dessas pessoas ou de outros indivíduos que são grupos de risco, que estão trabalhando, que estão circulando e que deveriam ser testados para a gente ter uma noção melhor de como a pandemia se comporta no país. Essas pessoas não foram alvo, né, dessas políticas públicas voltadas à testagem. Então a gente tem uma estratégia bastante incipiente, né, de aplicar testes em massa, por conta de restrições financeiras, mas sobretudo por conta de escolhas políticas, de não ter um plano, né, de testagem em massa, disso não ser uma estratégia principal, digamos assim, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Mas vamos lá para o resultado da nossa enquete, que vocês, né, fizeram aí e colocaram as palavrinhas-chave. Vou colocar aqui para vocês. Esse é o resultado. Ele é automático, né? Conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo aqui as palavrinhas. Ó, a gente teve 60 pessoas aproximadamente que responderam. E as palavras-chave que mais chamam a atenção, de acordo com a avaliação que vocês fizeram, de quais fatores mais agravam a situação da pandemia de Covid-19 onde vocês moram, o primeiro que aparece aqui é justamente o negacionismo, que tem relação com essas perguntas do chat, né? Das fake news, da desinformação das pessoas. Ó, a desinformação aparece aqui também de forma significativa. Uma certa negligência, imagino que seja uma negligência do poder público, né, em criar políticas que sejam eficazes e satisfatórias para o controle da pandemia. O que mais? Falta de fiscalização, descaso, pobreza, desigualdade social, falta de informação, insegurança alimentar, aglomeração. O que mais? A gente tem desigualdade, educação. Então são fatores aí que vocês consideram como sendo importantes para que a pandemia ela chegue nessa situação crítica que a gente está vivenciando nesses dias atuais, né? Do Brasil ele está alternando entre segunda e terceira posição no ranking mundial de países com mais casos e com mais óbitos de Covid-19. Mas vamos seguir, eu vou usando aqui o que vocês colocaram como palavras-chave, ainda como alguns ganchos, porque eu vou apresentar em seguida. Então agora a gente vai entrar num debate sobre os determinantes sociais da saúde. E esse debate ele tem como base 3 princípios, né? Primeiro, reduzir as iniquidades em saúde é um imperativo moral, certo? Por quê? O direito à saúde é um direito fundamental, né? Isso está lá na Carta dos Direitos Humanos da ONU, da qual inclusive o Brasil é signatário, né? Então é um imperativo moral, é uma obrigação dos governos, seja em quais níveis forem, federal, estadual, municipal, garantirem a saúde, né, coletiva e a saúde individual. Segundo princípio, melhorar as condições de saúde e o bem-estar, promover o desenvolvimento e alcançar os objetivos gerais no campo da saúde. Terceiro, promover ações em uma série de prioridades sociais que estão para além do campo da saúde e que dependem de melhores níveis de igualdade em saúde. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, essa discussão sobre os determinantes sociais da saúde, ela não surgiu especificamente agora, no contexto da pandemia de Covid-19, embora tenha se falado muito sobre isso. É uma discussão já mais antiga, no mínimo no começo ali dos anos 2000, mas que se intensificou um pouco mais no começo dos anos 2010, sobretudo por conta da fonte que eu coloquei aqui, que é a Organização Mundial da Saúde, 2011, foi o texto de leitura obrigatória para essa aula, foi uma conferência mundial organizada pela OMS para discutir quais seriam esses determinantes sociais da saúde, né? Sistematizar um pouco o conhecimento que havia sobre esse tema e estabelecer alguns princípios gerais, algumas diretrizes gerais que os governos nacionais eles deveriam adotar para promover de fato uma saúde que fosse integral, que fosse abrangente,
né, atingindo aí a população como um todo, de forma mais equitativa possível, né? Então é uma discussão já mais, não vou dizer antiga, mas uma discussão relativamente já consolidada, por conta disso não ser só algo que vem inclusive da OMS, mas isso é discutido internamente dentro de cada país. Aqui o Ministério da Saúde ele tem algumas publicações também, ele fez algumas conferências nacionais sobre isso, para discutir quais seriam os principais determinantes sociais da saúde no contexto territorial brasileiro, né? Então vocês podem buscar essas outras publicações aqui, né, a nível nacional, para conseguir, inclusive, compreender um pouco melhor quais seriam os fatores mais importantes pensando na nossa realidade. Bem, de acordo com a OMS, as condições sociais elas influenciam decisivamente a saúde e, portanto, é preciso implementar ações em todos os setores para a promoção do bem-estar. A maior parte da carga das doenças acontece por conta das condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem. E os determinantes sociais da saúde mais importantes são aqueles que geram estratificação social, pois eles resultam em posicionamentos socioeconômicos dentro de estruturas de poder, prestígio e acesso a recursos. Bem, só esses aspectos aqui que foram elencados inicialmente por essa publicação da OMS já nos alertam para vários fatores importantes para a gente pensar esse contexto brasileiro, né? As condições sociais elas influem na saúde. Por isso que todo aquele conjunto de mapas que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, eles são relevantes. A gente entender quais são os grandes padrões de desigualdade, né? Então, uma pessoa que mora no interior do estado do Pará, do Amazonas, que tem um nível de desenvolvimento econômico e social menor, né, muito provavelmente prefeituras com uma menor capacidade administrativa de elaborar e de implementar políticas públicas, tem um acesso à saúde menor ou mais precário em relação a uma pessoa que mora, por exemplo, no estado de São Paulo, né, que tem uma infraestrutura, não só de saúde, mas de outros serviços públicos, melhor também. Níveis de desenvolvimento econômico, medidos pelos indicadores sociais, como o exemplo que eu mostrei para vocês, mais elevados, né? Então, essas condições sociais, né, a dimensão geográfica de onde você mora, de onde você está posicionado geograficamente, vai ter uma influência muito grande e direta no acesso à saúde e na qualidade de vida, né, de forma mais ampla das pessoas e dessas populações. Por isso que eles vão destacar que as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem são extremamente relevantes, né? Se você tem acesso, por exemplo, a uma habitação adequada, acesso a serviço de saúde, se tem um posto de saúde próximo da sua residência ou no município que você mora, com as especialidades médicas que são mais relevantes, se existe uma distribuição, por exemplo, de serviços de alta complexidade da saúde próximos ao local em que essas pessoas estão habitando ou não, se elas precisam se deslocar quilômetros e quilômetros para acessar algum serviço de saúde, a relação do mercado de trabalho. Então são vários fatores importantes, né? E são justamente essas estruturas de poder que vão influenciar a maneira como os bens e os recursos eles são distribuídos no espaço geográfico, né? Se eles vão ser mais ou menos concentrados em algumas localidades em detrimento de outras. Aí aqui a gente tem um marco teórico dos determinantes sociais da saúde, que é esse esquema, que vai mostrar que existem determinantes estruturais das iniquidades em saúde e alguns determinantes intermediários. Do ponto de vista daqueles que são estruturais, o contexto socioeconômico e político é o que tem maior peso, né? Por quê? Existem, por exemplo, estruturas de governança, né, que influenciam a maneira como esses serviços de saúde eles são distribuídos no território. Estou sendo redundante, né? Mas é verdade. Então a gente tem o Ministério da Saúde, por exemplo, que cria uma regionalização da saúde. E por meio dessa regionalização estabelece onde que vão ser instalados hospitais de alta complexidade, onde precisa ter postos de saúde, onde precisa ter algumas especialidades médicas, né, que tem uma procura mais rara, digamos assim, ou então você precisa concentrar no espaço alguns atendimentos que são muito especializados, porque
existe aí uma economia de aglomeração, né? Você colocar, por exemplo, um equipamento muito caro, que é voltado para diagnósticos de doenças muito específicas, isso não é viável economicamente ter disponível em toda unidade de saúde, toda unidade básica, por exemplo. Vai estar disponível em hospitais que têm alta complexidade, mas nesse caso as pessoas precisam se deslocar para acessar determinados serviços, né? Realizar determinados exames, consultas médicas e assim por diante. Então essas estruturas de governança que definem, né, esse caráter das políticas públicas, o que vai ser investido, como, quando, onde, né, e não só no âmbito da saúde. Né, isso vai a gente tem estruturas de governança específicas para cada um dos setores governamentais. Né. As políticas socioeconômicas são bastante relevantes também, sobretudo porque políticas relacionadas ao mercado de trabalho, por exemplo, que regulam as condições de salubridade do ambiente de trabalho, vão influenciar diretamente a saúde do trabalhador, não é? As políticas relacionadas com benefícios sociais, aposentadoria, afastamento por conta de problemas de saúde, indenizações. Então, existem aí um rol diferente de políticas públicas de caráter mais socioeconômico que vão influenciar a maneira como as pessoas elas têm um acesso mais ou menos facilitado aos serviços básicos, aos bens básicos também, e a garantia de seus direitos, né, enquanto cidadão, né, direitos aí que garantam, na verdade, aquele conjunto, né, de direitos humanos que todos deveriam ter acesso, né, minimamente. Tem políticas sociais relacionadas sobretudo ao mercado de trabalho, habitação e à terra. O mercado de trabalho eu já mencionei aqui alguns exemplos, mas especificamente sobre habitação, garantir que as habitações elas sejam adequadas, né? Que você tenha, a habitação esteja ligada a uma infraestrutura básica de saneamento básico, seja salubre, não tenha problemas de iluminação, de abastecimento de água, de número de cômodos adequados para o tamanho da família, o material das construções, né, o local onde elas estão localizadas, né, se é adequado, se não é uma área de várzea que tem enchente, se não é numa área que tem deslocamento de terras, né, áreas de morro, por exemplo, tudo isso é muito significativo para garantir essa qualidade, né, global da saúde de cada indivíduo. E acesso à terra, inclusive por conta, seja terra urbana, seja terra rural, isso também vai condicionar as condições de moradia, de habitação das pessoas, também vai condicionar a maneira como elas circulam pelo espaço geográfico, né, se estão próximos ao local onde trabalham ou não, se precisam se deslocar muitos e muitos quilômetros para acessar o seu local de trabalho. E a circulação, a gente já percebeu que no contexto da pandemia de Covid-19 é um dos fatores de risco, né? Então, à medida que as pessoas precisam trabalhar, precisam pegar um transporte público, elas estão em contato, né, com outras pessoas. Se tiver alguém contaminado, isso pode trazer um risco, né, grande para que a disseminação do vírus ela fique cada vez mais intensa e atinja, né, o território de uma forma mais incisiva também. A gente tem as políticas públicas de educação, saúde e proteção social. Né? A gente percebeu aqui o quanto essas três esferas elas são importantes no contexto da pandemia. Né? Políticas de educação não tem a ver só com uma educação formal, nesse caso, mas inclusive com a educação em saúde. Né? Então, passar informações de qualidade para as pessoas sobre prevenção, quando buscar um serviço médico, quais são as medidas eficazes, né, de evitar o espraiamento do vírus, de evitar a contaminação, tudo isso tem a ver com educação em saúde. E a proteção social, a gente também já consegue, né, vislumbrar isso de forma um pouco mais clara e mais evidente, observando a dinâmica dos últimos meses, o quanto as políticas que visam garantir uma renda mínima para o trabalhador, elas são essenciais no contexto da pandemia de Covid-19, né? São políticas de proteção social. Cultura, valores sociais, né, também. Então, a gente percebe que em cada sociedade, né, em cada país diferente, as pessoas adotam em maior ou em menor nível
como que diz? Não são os instrumentos, mas as recomendações de prevenção que o poder público ele oferece, né? Ele recomenda para a população. Isso tem a ver também com esses valores culturais e sociais, com até mesmo uma dimensão mais política, digamos assim, de conscientização política, né? Um senso de coletivo, uma responsabilidade individual, mas também coletiva perante a saúde pública. Então isso vai influenciar, né, a maneira como as pessoas individualmente e coletivamente vão se portar no âmbito de uma pandemia, de uma crise sanitária, né? Então esses seriam os determinantes estruturais das iniquidades em saúde. Aqui a gente tem uma produção socioeconômica, divisões de classe social, relações de gênero, relações de etnia, né, sobretudo políticas racistas, né, que não privilegiam os grupos sociais mais vulneráveis, né, os grupos étnicos mais vulneráveis. Então são políticas que vão aumentar, na verdade, as iniquidades em saúde, né. E passando aí por educação, a ocupação, né, das pessoas no mercado de trabalho, o nível de renda. Tudo isso, olhando esse conjunto de determinantes estruturais das iniquidades em saúde, a gente consegue perceber, aqui no contexto da pandemia de Covid-19, o quanto o Brasil ele é frágil, né, nesses determinantes mais estruturais. As pessoas elas estão suscetíveis, de fato, a serem contaminadas ou a virem a óbito por conta da classe social delas, né? Por conta da ocupação, se estão ocupando aí postos de trabalho que tem alguma vulnerabilidade, né, no sentido da formalização, no sentido da renda que as pessoas conseguem com esses postos de trabalho, se são serviços essenciais ou não, né? A gente tem uma precarização no mercado de trabalho muito grande, que foi também intensificada nesse contexto da pandemia de Covid-19, né? A questão, por exemplo, dos entregadores, né, de aplicativos, de motoristas de aplicativos, né? O quanto essas pessoas estão vulneráveis, né, a contraírem o vírus e adoecer. E em adoecendo, né, se forem de uma classe social mais baixa, dependendo do gênero, dependendo da etnia, dessas relações aí de classes, relações sociais que o Brasil tem, que são estruturais, essa pessoa ela pode ter mais ou menos acesso aos serviços de saúde, conseguir ou não um leito de UTI, por exemplo, e viver ou morrer dependendo dessas questões mais estruturais, né, que escapam ao indivíduo. E por outro lado a gente tem os determinantes intermediários da saúde, né? Então seriam aquelas circunstâncias materiais, né, como as condições de moradia, de trabalho, de disponibilidade de alimentos. Alguns fatores comportamentais e biológicos e alguns fatores psicossociais, né? Eles são intermediários justamente porque eles são responsáveis aqui por essa coesão social e esse capital social de determinados grupos em relação ao conhecimento que eles têm sobre a dinâmica da pandemia, sobre as formas de prevenção. Mas juntos, esses determinantes estruturais e os determinantes intermediários, eles vão impactar a equidade em saúde e o bem-estar, né? Então, justamente quando a gente viu no slide passado que as estruturas de poder, né, de prestígio, de distribuição das riquezas, elas são relevantes, justamente pensando no contexto desses determinantes sociais que a gente consegue ver essas estruturas de poder, né? Essas estruturas que vão acabar condicionando a qualidade de vida e as condições de morte, inclusive a situação, né, que as pessoas estão condicionadas aí a viver ou a morrer, né? Então é um debate bastante interessante, esse dos determinantes sociais. Eu trouxe para vocês essa abordagem porque eu acho que ela é valiosa para a gente pensar esse contexto da pandemia. A gente vai ver isso um pouco nas próximas aulas, quando a gente pegar alguns determinantes sociais específicos, né? Mas, de uma forma geral, essa aula de hoje é só para vocês terem um contato inicial com esse debate, né? E aí, eu sigo aqui falando um pouco de alguns elementos que estão presentes nessa abordagem e que vai nos ajudar a analisar o contexto brasileiro. O primeiro que é o planejamento, né? Então, de que é imprescindível que as intervenções elas sejam coordenadas e coerentes entre si. E a gente já sabe que existem muitos déficits de coordenação e de cooperação governamental no contexto da pandemia de Covid-19 no país, né?
Então, a gente tem o Ministério da Saúde que não atua de forma coordenada com as secretarias estaduais e municipais da saúde, por exemplo. Um segundo elemento seriam as contribuições da boa saúde. A ideia de que bem-estar, educação, coesão social, preservação do meio ambiente, aumento da produtividade e do desenvolvimento econômico, eles vão influenciar diretamente as condições de vida mesmo e a boa saúde ou a má saúde individual e coletiva, né? Terceiro ponto, a multiescalaridade. Então, a gente tem os fatores de risco para a saúde e os benefícios gerados pelas ações que se dão em todos os níveis de governança, local, nacional, regional e global. Aqui é importante a gente pensar que um determinado fenômeno, um determinado processo, ele se dá de forma diferenciada nas escalas geográficas, né? Então, se a gente pensa a dinâmica da pandemia de Covid-19 numa escala mundial, numa escala internacional, os fatores que a gente vai privilegiar na nossa análise são uns. Se a gente está observando isso numa escala nacional, regional ou local, para cada uma dessas escalas, talvez os fatores eles sejam diferentes, ou pelo menos a relação entre os principais fatores que explicam a dinâmica da pandemia, né? Justamente porque o contexto geográfico ele importa, né? Então, eu analisar a disseminação da Covid-19 no município de São Paulo é muito diferente de eu analisar isso no município de Belém, por exemplo, que estão em contextos geográficos muito diferenciados, né? Em termos não só de desenvolvimento econômico, de densidade populacional, como a gente viu antes, mas da maneira como a circulação se dá, né? A maneira como as pessoas têm um acesso diferenciado à infraestrutura de saúde, por exemplo. Tudo isso são elementos atinentes à estrutura de distribuição de bens, de serviços ao longo do espaço geográfico, né? E também a forma como a gente vai se construindo, né, enquanto sociedade, enquanto território, e vai gerando desigualdades aí em escalas, entre as escalas. Um quarto ponto é o da transversalidade. Como exemplo, a gente tem as políticas de transporte, de habitação, que são políticas mais locais, por exemplo. São os governos municipais que regulam essas políticas de transporte intraurbano ou um transporte urbano, né, e as políticas gerais de habitação também. Já as políticas fiscais, ambientais, educacionais e sociais, elas geralmente tendem a ser reguladas num nível mais nacional, né? Inclusive as políticas de saúde, elas tendem no caso do Brasil, que a gente tem um sistema único de saúde, elas são reguladas a nível nacional, né? E em comparação com os outros entes, né, federados, os estados e os municípios, mas as grandes diretrizes são tomadas aí numa escala nacional. E as políticas financeiras, comerciais e agrícolas, que são geralmente definidas numa escala mais global, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a produção de bens agrícolas, a exportação desses bens, aqui envolvendo, né, a balança comercial brasileira, isso é pensado de fato numa escala global, né? As grandes políticas financeiras, as grandes políticas comerciais, isso foge um pouco do escopo de atores locais, regionais e nacionais na definição, né, das grandes tendências, das grandes estratégias, das grandes decisões tomadas nesse conjunto de políticas públicas. Então, a transversalidade ela é muito importante para a gente analisar contextos, né, que são mais complexos. A própria crise sanitária e econômica gerada pela Covid-19 é um desses contextos bastante complexos, que a gente tem impactos, né, em vários setores diferentes, setores sociais, econômicos, políticos, e com medidas que vão impactar não só o setor em que elas foram definidas, que elas foram elaboradas, né? Então, por exemplo, uma medida do ponto de vista de flexibilizar as políticas de restrição, de circulação de pessoas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, no intuito de dinamizar a economia, manter os empregos, evitar falências, é uma política de caráter econômico, certo? Que geralmente é tomada num nível mais nacional. Isso tem uma transversalidade enorme com a capacidade, por exemplo, do sistema de saúde atender a demanda, né, das pessoas que vierem a ficar doentes, a precisar de um atendimento hospitalar, por exemplo.
Então, uma política econômica, ela vai influenciar outros setores, né? É a própria política relacionada com as medidas não farmacológicas de contenção da pandemia de Covid-19, né? Então, vamos fechar as atividades não essenciais. Isso vai impactar diretamente na educação, né, no comércio, no oferecimento de serviços, né, nas empresas que oferecem, né, esses bens, esses serviços. Então, a decisão de um setor influencia no outro, a gente precisa entender essas transversalidades para saber se as medidas adotadas, né, no Brasil por diferentes entes federados, o quanto elas se somam e o quanto elas impactam nesse contexto mais geral, né, que pode ser mais ou menos favorável para a contenção da pandemia. O quinto aspecto, igualdade e justiça social. Então, as iniquidades em saúde, elas funcionam como um indicador do nível de desigualdades sociais e intergeracionais, né? Aqui, essa desigualdade intergeracional, ela não diz respeito só às faixas de idade, né? Então, a população mais jovem em relação à população idosa ou em relação à população adulta, mas também pensando as gerações ao longo do tempo, das décadas, né? Então, hoje, quais são as principais decisões que a sociedade brasileira atual toma em relação ao que a gente vai deixar como nosso legado para gerações futuras, né? Então, tem embutido nisso um conceito maior de sustentabilidade, né, que vai definir quais seriam, de fato, as estratégias mais importantes dentro dos determinantes sociais da saúde para promover igualdade e justiça social, pensando nas diferentes classes etárias para a sociedade atual, mas pensando em como criar uma sociedade que seja mais inclusiva e que gere, né, menos problemas relacionados às desigualdades entre as gerações para a sociedade do futuro. E por fim, a sustentabilidade, que traz uma concepção de desenvolvimento que vai além do mero crescimento econômico e que seja pautada em políticas que atuem no longo prazo, né? Então, a gente já tem passado nas últimas décadas de uma noção de desenvolvimento como crescimento das atividades econômicas, crescimento do PIB, acúmulo de riquezas, né, financeiras, materiais, e passado por um paradigma de desenvolvimento mais relacionado, inclusive, obviamente, ainda tem a ideia de se manter níveis de crescimento econômico que sejam adequados, né, para ter uma inclusão da sociedade nesse sistema produtivo, mas um desenvolvimento econômico que propicie uma maior igualdade e uma maior justiça social, né, e com preservação do meio ambiente. A gente teria aí, digamos que, 3 grandes pilares, né? Então, a dinâmica econômica, a inserção e a igualdade social e também a preservação do meio ambiente, né? No sentido da gente não destruir os bens, os recursos que são necessários para a manutenção da vida, né? A manutenção da biodiversidade, pensando também não só nos interesses dos seres humanos, né? Mas de outras formas de vida. Bem, acho que antes de eu passar aqui para os próximos slides, eu vou dar uma olhadinha no chat para ver aqui as contribuições de vocês, né, os comentários, as perguntas. Vamos lá. Professora, com base nos diferentes mapas apresentados sobre a configuração do território brasileiro, é possível afirmar que nossos governantes não têm capacidade de enxergar essa vulnerabilidade social presente no Brasil e, sobretudo, pensar em políticas públicas? Essa foi a pergunta do André. Bem, André, é o seguinte, eu acho que isso vai ficar um pouco claro também nas próximas aulas, que eu vou mostrar para vocês o processo, né, de planejamento em 4 grandes determinantes sociais, que é o da saúde, da proteção social, habitação e saneamento básico. O que eu posso adiantar para você logo assim de cara é que o Estado brasileiro ele tem informações sim suficientes para entender essa configuração territorial que é vigente no país, né? Então nós já tivemos aí a elaboração de amplos diagnósticos sobre essa configuração territorial brasileira, amplos diagnósticos de setores específicos, né, como da própria saúde, de entender quais são as principais lacunas, os principais desafios, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Então, não existe necessariamente uma falta de conhecimento sobre essa configuração espacial ou territorial do Brasil,
e sobre os nossos principais desafios enquanto sociedade, né? Sejam esses desafios mais gerais, sejam desafios em setores específicos, né? Então, não é necessariamente uma falta de diagnóstico e de planejamento. Inclusive, nós temos no Brasil planos que foram formulados para praticamente todos os setores governamentais, e alguns desses planos muito bons, com diagnósticos muito eficientes sobre essa realidade espacial brasileira, que mostram essas dinâmicas sociais, econômicas, políticas de curto, médio e longo prazo, e que estabelecem diretrizes específicas para que o governo brasileiro observe e formule as suas intervenções com base em alguns cenários que a gente gostaria de atingir, né? E cenários geralmente focados nessa acepção de crescimento econômico, de igualdade social, de sustentabilidade ambiental. Principalmente os planos que têm sido formulados aí desde o início dos anos 2000, né? Que é onde de fato a gente insere numa concepção de desenvolvimento a dimensão ambiental, a dimensão da sustentabilidade e de forma também um pouco mais incisiva a dimensão da equidade social, né? Da inclusão social, a inclusão de grupos que até então eram bastante marginalizados, né? Então, de fato, não é uma incapacidade aí do poder público em enxergar essa vulnerabilidade social presente no Brasil, né? Para pensar especificamente as políticas públicas. E aí eu vou insistir em algo que eu vou falar bastante nas próximas aulas, mas a gente precisa se atentar para as escolhas políticas, né? Então, as escolhas políticas, elas dizem muito sobre como o Estado ele se organiza, como o Estado ele atua, né? Porque nem sempre o que predomina, de fato, é a capacidade técnica do Estado e são os conhecimentos técnicos que se tem, né, para elaborar e para implementar políticas públicas. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente discutir na próxima aula a questão da saúde, mas já adiantando, a gente tem, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas maiores que existem no mundo, com uma boa estrutura, com diretrizes claras sobre saúde pública, né, discussões avançadas nessa área de conhecimento, mas que sofre com problemas de falta de investimentos, com um sucateamento, né, das unidades de saúde, do oferecimento de serviços, da própria precarização da mão de obra dentro do sistema de saúde, que agora, no contexto da pandemia, não necessariamente adotou de uma forma mais ampla e mais contundente as principais estratégias para a contenção da pandemia que já estavam se verificando eficazes em outros países. Então, são escolhas políticas, né? Escolhas políticas de onde o Estado investe ou não, de quais são as ações, quais são as trajetórias aí que o Estado ele vai escolher percorrer, né, para resolver determinados problemas sociais. Então, do meu ponto de vista, minhas pesquisas geralmente têm sido focadas em planejamento público, né? Então eu posso dizer isso com vocês com certa segurança, de que na maioria dos setores governamentais não é uma falta de conhecimento, né, técnico, não necessariamente falta de recursos, embora a falta de recursos seja importante para alguns setores, mas sobretudo quais são as grandes escolhas dos nossos representantes políticos que estão à frente do Estado em conduzir a máquina pública, né? Outra pergunta. Simone, você acredita que a pandemia só acelerou um processo que vinha engatinhando há algum tempo em nosso país? A criação de uma renda básica seria, a médio e longo prazo, uma das melhores soluções para esse caos socioeconômico que vivemos? Pergunta do Everton. Olha, a gente vai também discutir isso um pouco melhor na aula sobre proteção social, mas de fato a pandemia ela vai intensificar a crise política, a crise econômica que já existia no país imediatamente antes da chegada da Covid-19 aqui, vai acelerar um pouco esse processo de aumento das desigualdades socioeconômicas, também que a gente já estava verificando desde meados dos anos 2010, né? Várias pesquisas mostram essas tendências de um aumento da pobreza, uma perda de renda, né, das classes mais médias, das classes baixas. Então, de fato, a pandemia ela chega num contexto em que o país ele já tem as suas fragilidades, né? Então, ela vai, de fato, intensificar essas fragilidades e quem já estava num processo de precarização do trabalho, de perda de renda, vai sofrer isso de uma forma muito acelerada mesmo
ao longo desses últimos meses da pandemia. E sobre a criação da renda básica, como a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, eu não vou adiantar tanto, tá, as discussões, mas sim é uma das soluções que está em pauta para a gente garantir, né, um bem-estar social aí para as pessoas, sobretudo de baixa renda, né, garantir que elas tenham um acesso mínimo, né, ao que elas necessitam, em termos de serviços públicos, de bens que elas podem consumir ou não. E a renda básica, ela, para a população mais pobre, está relacionada diretamente com habitação, com alimentação, o que garante, na verdade, né, uma qualidade de vida mínima para as pessoas, elas estarem morando num lugar que seja adequado, em que elas não tenham risco de vida, em que os riscos de, né, a exposição a algumas doenças também seja reduzido por conta da adequabilidade da habitação. A própria alimentação também vai incidir diretamente na qualidade de saúde das pessoas. Então, creio sim que a renda básica, não sei se há melhor solução, aí a gente teria que discutir isso de forma muito mais profunda e ampla, entender como que essa renda básica ela seria implementada no Brasil, porque há propostas diferentes. E mesmo em outros países que existem, a gente teria que entrar em discussão, por exemplo, se essa renda básica ela é universal, ela vai ser direcionada a todas as pessoas, independente da renda que elas tenham. Se essa renda básica vai ser só para uma população de baixa renda, né, não pega aí a classe média, a classe alta, qual é o valor dessa renda básica, né? Então, existem muitas outras questões de fundo aí, que são mais específicas sobre a implementação de uma possível renda básica, para a gente discutir se de fato o modelo que poderia ser implementado no Brasil, se ele viria de fato a contribuir de forma significativa com a redução da pobreza e das nossas desigualdades. De fato, dependeria do formato dessa política pública, né? Não existe um formato único, digamos assim. Bem, a Helena colocou um comentário aqui. No âmbito do SUS, a gente também tem diagnóstico local, até porque os serviços de atenção primária se organizam por território. Temos uma grande capacidade técnica subutilizada na saúde. Sim, Helena, concordo contigo. O SUS ele tem a regionalização, né? Processo todo aí complexo, formado nos últimos anos de regionalização da saúde. E justamente essa regionalização da saúde que define os investimentos prioritários, que define o oferecimento de determinados serviços, né, dependendo de acordo com as características dessa região de saúde, né. Mas, de fato, sobretudo agora nesse contexto da pandemia, há uma grande subutilização da capacidade técnica do SUS, né, em lidar com o enfrentamento desse problema de saúde pública, né, essa crise na saúde pública que emergiu com a pandemia. Bem, Marco Antônio, seria o uso da pandemia como jogo político na questão do empoderamento? Olha, de fato, quando a gente pensa aqui na questão do planejamento, da multiscalaridade, da transversalidade das políticas públicas, de fato o que a gente percebe é que a pandemia de Covid-19 no Brasil, ela tem sido um objeto de disputas políticas, né? Algumas disputas mais ideológicas, eu vou chegar a mostrar isso mais à frente para vocês, mas uma disputa entre os entes federados por poder político, né, na maioria das vezes. Então, determinados representantes políticos que a gente tem priorizado a imagem pública deles ao invés do atendimento às demandas da população. Mas eu não vou entrar muito nisso agora não, que eu vou comentar logo mais, tá? Acho que tem só mais uma última pergunta aqui para eu comentar sobre a volta às aulas na educação básica. Bem, é muito crítico, né, a gente pensar em termos de se existe uma segurança ou não para a volta das atividades, né, no setor educacional. Me parece que nesse momento não seria uma escolha política adequada, né, porque a gente não fez a testagem em massa, a gente não tem rastreamento das pessoas contaminadas, dos seus possíveis contatos para isolar essas pessoas. As pessoas estão aí doentes, assintomáticas ou não, circulando, né, pela cidade, circulando pelos espaços públicos e privados, inclusive espaços privados de uso coletivo, né, como shopping centers, áreas aí que existe uma circulação muito significativa de pessoas. A gente não tem vacinas, o processo de vacinação ainda está muito aquém,
né, do que seria o necessário para, de fato, a gente retomar essas atividades, né, na educação, retomar as aulas presenciais, seja na educação básica ou na educação superior. Então, me parece que a gente não cumpriu aí alguns requisitos para conseguir retomar, né, as aulas, e aí, como você disse, sobretudo na educação básica. Mas vou seguir aqui na apresentação. Bem, quais seriam as recomendações gerais da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS? Deixa eu beber água. Primeiro, melhorar as condições de vida da população, né? Então, melhorar o nível de bem-estar de meninas e mulheres e promover o desenvolvimento na primeira infância e na educação das crianças. Segundo, administrar o desenvolvimento urbano. Terceiro, promover o pleno emprego e garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores formais e informais. Expandir os sistemas de seguridade social e, por fim, criar sistemas de saúde de qualidade com cobertura universal e centros na atenção primária à saúde. Bem, dá pra gente comentar um pouquinho cada um desses itens, né? O primeiro, sobre o nível de bem-estar social de meninas e mulheres, é extremamente relevante, porque a gente sabe, né? Essas recomendações da OMS, elas pensam no mundo como um todo, elas não estão voltadas diretamente para o Brasil, né? Mas mesmo assim no Brasil a gente sabe que existe uma desigualdade de gênero muito grande, né? Inclusive com uma certa divisão social do trabalho, né? Com as mulheres exercendo algumas atividades profissionais ou não, ou, né, sendo responsáveis aí por algumas atribuições sociais que fazem com que elas sejam mais vulneráveis, né, à pandemia de Covid-19. E aí eu estou trazendo sempre o nosso debate aqui para o contexto da pandemia, né? Então, melhorar, né, as condições gerais de vida de meninas e mulheres e, sobretudo, promover a educação aqui na primeira infância, sobretudo de meninas, isso tem uma dimensão de inclusão social e de igualdade social muito grande, né? Vamos pensar, eu, por exemplo, li alguns textos sobre essa desigualdade de gênero na pandemia e, no geral, as mulheres que assumem essa tarefa de cuidados pessoais aos doentes, né? Tanto no serviço de saúde, quando a gente pega, por exemplo, posições de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, geralmente são ocupados por mulheres, né? Na medicina é um pouco mais, né, no posto de médico é um pouco mais equilibrado, homens e mulheres, mas na enfermagem predomina grandemente as mulheres. Então elas estão, de fato, mais suscetíveis dentro do sistema de saúde, porque elas são maioria, a contrair, por exemplo, a Covid-19, por conta, né, de todos os déficits que a gente tem, dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, para essa carga de trabalho, né, excessiva que os profissionais de saúde estão expostos hoje em dia, né, as implicações todas, né, psicológicas, né, do estresse de trabalhar nessa pandemia. Então a gente tem aí como uma população, né, um grupo mais vulnerável, justamente as mulheres. Quando a gente pensa no cuidado, né, individual e mais particular aos doentes, geralmente nas famílias as mulheres que cumprem essa tarefa, né? Então, de novo, se uma das principais medidas de prevenção para a Covid-19 é justamente o isolamento das pessoas que estão infectadas, né? E se, por outro lado, quem geralmente cuida dos doentes, né, nas sociedades atuais ainda são as mulheres, elas estão mais suscetíveis a contrair a doença mesmo num ambiente mais domiciliar, né? Porque elas são responsáveis pelo cuidado dos doentes. Isso de uma forma geral. Então, por isso que a OMS chama atenção para a vulnerabilidade das mulheres, né, em contextos de saúde pública. Sobre o desenvolvimento urbano, ele também é bastante importante porque são justamente as condições de habitação, de circulação nas cidades que vão fazer com que alguns grupos sociais eles sejam mais vulneráveis a contrair a Covid-19, né? Então, as pessoas que têm habitações que são precárias, não têm condições de fazer isolamento, né, dos doentes dentro de casa porque não tem cômodos suficientes, né? Ou não conseguem se manter em casa justamente porque o espaço, né, útil da construção é muito pequeno, a família é numerosa, né? Isso cria aí diversos constrangimentos, né, e complicações mesmo para as pessoas se manterem em casa. Então, só para mencionar alguns dos aspectos, porque a gente também vai desenvolver isso um pouco melhor na aula sobre habitação. E sobre o desenvolvimento urbano,
as próprias condições de circulação das pessoas nas cidades, né? Então, no começo da pandemia, quando uma boa parte dos governos municipais e estaduais decretou a restrição de circulação das pessoas nas cidades, uma das medidas foi restringir a quantidade de pessoas que estão dentro do transporte público. Então, não pode ter pessoas em pé, só pode ter pessoas sentadas. Isso num contexto de grandes cidades em que os ônibus, metrô, trem estão sempre lotados. Não é uma medida que tenha uma certa aderência com a realidade social, né? Então é necessário que, para a gente melhorar essas condições de vida e de saúde geral da população, a gente observe a maneira como as cidades crescem, como elas estão estruturadas, como as pessoas têm acesso, né, a esses serviços públicos comuns, como elas habitam, como elas usam diferentes espaços da sociedade, porque isso traz implicações sérias, né? A maneira como elas vivem e a capacidade delas adoecerem ou não. Sobre o pleno emprego e garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores formais e informais, obviamente é importante garantir renda para as pessoas, né? Não tem como passar por uma crise sanitária e econômica assim, de longo prazo como essa que a gente está vivenciando no Brasil, sem ter políticas eficazes para garantir renda, para que as pessoas de fato consigam cumprir com as medidas de isolamento social. Caso contrário, basicamente as pessoas se veem naquele dilema de eu vou morrer de fome ou eu vou morrer de Covid-19, né? Então, ou eu fico em casa e não sou contaminado, mas eu não tenho recursos para manter alimentação, manter aluguel, manter as contas de água, de luz, né? Ou então a pessoa sai para trabalhar, mas não consegue manter, né, todo o distanciamento social, manter todas as medidas de precaução necessárias, cumprir um lockdown, por exemplo, porque ela precisa de renda, né? Então ela vai estar aí mais suscetível a contrair a doença e de forma, principalmente as populações mais vulneráveis, mais pobres, depois ter problemas para acessar serviço de saúde, né? Expandir o sistema de seguridade social, então entra nessa questão se não há o pleno emprego, se as pessoas não podem trabalhar por conta das restrições impostas pela pandemia, né, ou então tem o seu emprego comprometido, o seu posto de trabalho comprometido por conta da crise econômica que vem com a pandemia aqui no Brasil, é necessário que o sistema de seguridade social garanta uma renda mínima para as pessoas, né? E todas as pessoas que estão vulneráveis, não só o trabalhador que perdeu o emprego, né, por conta do seguro, né, do seguro-emprego, por exemplo, seguro-desemprego, ou por conta de uma perda de renda, ou de ser um trabalhador informal, como a renda emergencial básica, que foi instituída no Brasil, mas vários outros grupos sociais não foram incluídos nessa renda emergencial básica, e que sofreram e ainda estão sofrendo bastante, né, por conta desse sistema de seguridade social que é bastante restrito ainda, bastante limitado, inclusive para o contexto de pandemia. E cresce sistemas de saúde de qualidade com cobertura universal, centrados na atenção primária à saúde. É importante, a atenção primária à saúde tem muito a ver com a vigilância sanitária, né? Então, vigilância epidemiológica também, a maneira como o sistema de saúde ele busca se antecipar, né, a essas grandes epidemias, pandemias, criar medidas de prevenção, né, informar a população, oferecer um atendimento básico para os doentes de um contexto de epidemia ou pandemia, mas também para outras doenças, né, que precisam de ter um acompanhamento aí de médio e longo prazo, ou mesmo constante. Outro conjunto de recomendações diz respeito a combater a distribuição desigual de poder, dinheiro e recursos, né? Então, colocar a responsabilidade pela saúde nos níveis mais altos do governo. Por quê? É necessário ter uma coordenação nacional, né? Principalmente nesses contextos em que a saúde pública ela está comprometida, né? E pensando especificamente no caso do Brasil, em que a gente tem um sistema único de saúde, em que as principais decisões, os principais recursos, ele vem do nível federal, é necessário que exista essa responsabilização do Ministério da Saúde, das instâncias decisórias federais, para a gestão, né, do sistema, para que não haja problemas como aqueles que a gente está vivenciando agora, de falta de insumos básicos, né, na rede hospitalar, de falta de leitos, falta de profissionais e assim por diante.
Fortalecer o financiamento público de intervenções sobre os determinantes sociais da saúde, né? Então, não só investimentos na saúde pública em si, mas naqueles outros determinantes que vão influenciar a qualidade de vida das pessoas e a condição de saúde das pessoas, conforme a gente verificou naquele esquema geral. Promover a equidade de gênero, proteger os direitos humanos e atender às demandas de grupos marginalizados, né? E aqui no Brasil a gente tem vários grupos sociais que têm sido marginalizados ao longo da nossa história, que hoje em dia também têm os piores indicadores sociais, né? Grupos indígenas, população negra, população quilombola, população em situação de rua, vários, né? As classes sociais mais baixas, né? Os trabalhadores mais precarizados, informais. Então são grupos que não conseguem acessar plenamente todos os serviços públicos e consumir todos os bens básicos para garantir uma qualidade de vida que seja razoável, né? Isso eu estou pensando no razoável. Terceiro, a gente tem recomendações para medir a magnitude do problema, compreendê-lo e avaliar o impacto das intervenções. Então, assegurar a existência de sistemas de monitoramento sistemático da equidade nos níveis local, nacional e internacional. Sistemas de monitoramento da saúde pública são extremamente importantes, né? Não tem como o Estado ele ter um bom planejamento se ele não coleta dados de forma adequada, não armazena esses dados e torna eles disponíveis, né, para os próprios entes públicos, né? Então, os ministérios, as secretarias estaduais, municipais, que vão utilizar esses dados para elaborar suas políticas públicas, quanto também para a população de uma forma geral, para os pesquisadores, que vão utilizar esses dados também para diagnosticar determinados problemas sociais, propor, né, medidas, inclusive para o planejamento governamental, né? Investir na produção e no compartilhamento de evidências sobre os determinantes sociais da saúde e a efetividade das medidas que buscam garantir a equidade na saúde. E aí existe uma questão não só da gente diagnosticar determinada situação, de se elaborar políticas públicas que vão reduzir aí determinados problemas sociais, aumentar, né, os benefícios do processo de desenvolvimento socioeconômico de forma mais equitativa para a sociedade, mas a gente precisa também de mecanismos de monitoramento de algumas políticas públicas. Saber se as medidas que são tomadas, elas são eficientes ou não, se elas estão cumprindo o objetivo para o qual elas foram elaboradas, né? Isso é muito importante para a gente acompanhar, né, algum processo que seja relevante, por exemplo, na pandemia de Covid-19, né? Então, em que medida a vacinação ela tem sido eficiente, né? Vamos monitorar a quantidade de vacinas que estão sendo aplicadas, né, a distribuição espacial dessas vacinas. Então, existem aí elementos importantes que vão definir essa qualidade da intervenção do poder público. E, por fim, treinar atores políticos, profissionais da saúde e outros agentes acerca dos determinantes sociais da saúde. Ampliar um pouco mais essa noção de saúde, partindo da saúde só como eu vou combater determinada doença, passando para a garantia de qualidade de vida, de acesso a serviços e bens básicos para que as pessoas tenham boas condições de saúde, né? Garantir alimentação, moradia adequada, um emprego que seja salubre, que tenha um bom ambiente de trabalho, não tenha uma carga horária muito excessiva, não esteja exposto, né, a agentes ou a condições ambientais que causem danos à saúde. Então, existem muitas outras questões importantes, né? E aí, não só o poder público, né, as pessoas da área de saúde, mas também a sociedade de uma forma mais geral, agentes, né, políticos, econômicos, de outras instâncias, digamos assim, que não só da área da saúde, precisam estar cientes das implicações das suas atividades, das suas escolhas na saúde pública. Bem, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, a nossa programaçãozinha, né, retomando. Então, no segundo dia, amanhã, a gente vai discutir os déficits no acesso aos serviços de saúde no Brasil. Na semana seguinte, vulnerabilidade social no contexto da pandemia e déficit habitacional e saneamento básico. E aí a gente fecha uma análise sobre os determinantes sociais da saúde. Notem que existem muito mais determinantes do que esses que eu escolhi analisar na minha pesquisa e apresentar aqui para vocês no curso, né? Mas eu escolhi aqueles determinantes em que é possível a gente fazer uma análise mais geográfica,
né, do contexto da pandemia. Eu sou geógrafa, né, então toda a minha formação foi dentro do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Se eu fosse socióloga, se eu fosse cientista política, talvez eu escolheria outros determinantes sociais para analisar, né. Com isso eu estou dizendo que não necessariamente aqueles que eu escolhi são os mais importantes dentre os determinantes sociais, mas para uma análise geográfica, né, são talvez aqueles que me permitem uma análise espacial um pouco mais consubstanciada, né, um pouco mais profunda. E aí essa é a minha proposta para vocês. E aí eu não coloquei aqui, mas ainda tem um quinto dia em que a gente faz um fechamento aqui dessa análise dos determinantes sociais da saúde no contexto brasileiro, nesse panorama da Covid-19, e aí a gente discute o planejamento governamental. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui no chat, né, pra gente encerrar, antes da gente encerrar a aula. Tem alguns comentários, né, sobre essas questões todas que eu falei agora, de planejamento, né, as pessoas comentando a importância do planejamento, comentando a importância das escolhas políticas, né, que o Estado adota para combater a pandemia. O que mais? Bem, eu vou encerrar nossa aula hoje. Vocês podem mandar suas dúvidas, seus comentários. Eu criei um formulário, inclusive, para além do chat, vocês poderem entrar em contato e sistematizando um pouco, né, as reflexões de vocês ao longo das aulas. Podem me enviando, que nas aulas seguintes eu vou retomar essas questões que ficarem aqui no finalzinho de cada aula, ou então que foram aparecendo entre uma aula e outra. E quero agradecer a presença de todos vocês, né, a participação aqui no chat, bastante intensa. Eu selecionei algumas das questões para a gente ir discutindo juntos, né. Algumas aqui são bastante importantes, mas eu vou deixar para as aulas posteriores, que tem mais a ver com os conteúdos que eu vou abordar adiante. Mas, de qualquer forma, agradecê-los, né, desejar aqui uma boa noite. A gente se vê na próxima aula e desejo aí que todos nós consigamos com muita força enfrentar, né, essa pandemia, fazer obviamente a nossa parte, mas sem perder de vista que o poder público tem um papel importante, né, na maneira como essa pandemia tem se comportado aqui no país, né? Então, claro que existe aí uma responsabilidade individual, mas existe uma responsabilidade, né, do poder público para com tudo que a gente tem vivenciado agora. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar discutindo todas essas questões. Então, muito obrigada a todos, boa noite e a gente se vê na próxima aula.